Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Primeiramente, falando aqui sobre as atividades da casa, hoje que é terça-feira é o dia da palestra, a partir das 20 horas. Aí tem o passe a partir das 7h30 até 7:55. E tem as segunda-feiras também, atendimento. Segunda-feira é o dia do atendimento fraterno. Quem quiser precisar ou quiser esclarecer alguma dúvida, conversando, a partir das 7h15 até as 7:50. Também tem o passe nesse dia, das 7h30 até umas 7:50 também. Aí após tem a leitura do Evangelho, às 20 horas. As outras atividades também tem atividade ao sábado, tem a yoga. Quem quiser participar, tiver interesse ou conhecer alguém que precisa ou gosta de fazer, é só ver na recepção com o Eduardo, entrar em contato com a Simone. Ele pegar o telefone dela, ele arrumar um cartãozinho, deve ter lá na frente, se não tiver, tem ali. E também tem, domingo tem evangelização infantil, que já voltou para criança de 5 a 8 anos, das 9h30 às 11h. Também tem passe nesse dia, das 9 às 9h30. E tem uma palestra para os pais, das 9h30 às 10h30. O pai a pessoa que quiser, não tiver outro dia para vir, pode estar vindo no domingo para assistir a palestra. Se não quiser, não tiver criança ou não puder trazer criança. Também tem a caixinha de perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar lá na recepção. Continua a campanha de alimentos. Quem puder trazer 1 quilo de alimento não perecível, está entregando para a gente. Tem o empréstimo dos livros também. Os livros que ficam ali na estante, para estar sempre circulando. O conhecimento nunca está parado. Para alimentar a alma, encher de esperança, tem vários títulos. Só pegar o que te agrada, tem de doutrinário a romance. Aí preenche a ficha, entrega quando puder. Mas todo mundo aqui todo mundo que já frequenta há bastante tempo, todo mundo já conhece todos os recados, né? Tem alguém que é a primeira vez? Não, né? Acho que não. Então acho que a gente pode começar já com a prece. Convido a todos a fechar os olhos, respirar profundamente, elevando o pensamento ao nosso Pai Celestial, nosso Mestre Jesus. Que as luzes dessa noite possam adentrar os nossos corações, trazendo paz, equilíbrio e renovação. Que possamos sair fortalecidos e renovados. Que possamos levar a paz até os nossos lares, em todos os nossos caminhos, nos ambientes de trabalho. Que a sua luz, Mestre, possa fazer brilhar a luz interior de cada um de nós, iluminando as dúvidas, esclarecendo aquilo que nos aflige, afastando o medo, afastando a dificuldade de se conhecer, de buscar, de se renovar. Que a sua paz possa nos direcionar, que possamos compreender, sentir e viver as suas palavras na simplicidade do seu Evangelho, buscando a renovação, a paz e o rumo da felicidade. Que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal.
porque teu é o reino, o poder e a glória para todos. Graças a Deus. Então hoje a gente vai refletir um pouco numa coisa que é o pilar, um dos pilares do Espiritismo, que é a reencarnação. Mas o que é a reencarnação? A reencarnação é a crença de que a alma retorna à vida em um novo corpo físico após a morte, com o objetivo de evoluir espiritualmente. É vista como uma lei da natureza que proporciona oportunidades de aprendizado e reparação de erros cometidos em vidas passadas. E na pergunta 166 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Aí os Espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Aí ele, não satisfeito, ele pergunta mais: como se realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Essa questão já derruba vários dogmas religiosos da antiguidade, né? Aquela coisa do céu e do inferno, que a alma fica perpetuamente no inferno se ela foi boa, quer dizer, fica no inferno se ela foi má, né? Se ela foi boa, ela vai para o céu. Mas tudo isso não explica e não traz justiça, não traz conforto, não traz tranquilidade para a alma. Isso é uma coisa que foi usada na antiguidade para manter o ser humano cativo do medo, pela ignorância, manter a pessoa obrigada a estar ali dentro da igreja, porque a igreja exercia um poder de dominação maior do que o exército naquela época. Tinha o exército até naquela época, né? E nessa questão, ele já derruba o dogma do sofrimento eterno, da pena eterna, de vários dogmas, né? E na pergunta 166, na parte C, ele pergunta: parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo? É assim que se deve entender? Evidentemente. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde está a justiça? É aí que é o ponto fundamental, a justiça. A justiça da reencarnação. Porque a reencarnação não pode ser uma coisa só por ser também, uma coisa programada. Tem uma lógica que se explica a justiça de Deus através disso. Porque onde ia estar a justiça de Deus se uma criança que nasce, uma pessoa que nasce e nunca teve a oportunidade de se melhorar, fosse condenada eternamente a ficar sofrendo eternamente? Num rio de fogo e de lava, como era descrito antigamente, de várias maneiras, né? Por várias religiões, várias correntes filosóficas da época. E o Espiritismo veio justamente nesse ponto, trazer uma luz, um consolo, uma paz, aquilo que nenhuma filosofia, nenhuma religião, nenhuma ciência conseguiu explicar. De onde a gente veio, para onde a gente vai, qual o sentido da vida. Nesse ponto, a reencarnação é um ponto-chave nessa questão, porque ela mostra que a gente não veio do nada, a gente não está aqui por acaso. A gente vem progredindo e evoluindo, e um sentido para a vida, que a gente não está aqui para juntar coisa material, simplesmente, ou para ser alguém que vive só pelo mundo,
só para ter dinheiro, só para ter riqueza, fama, poder, nada disso. O sentido maior da vida é a evolução espiritual, que é a vida verdadeira. E é um ciclo, né? É como um ciclo de evolução, porque a alma tem várias existências, como ele explica aqui, ó. A alma passa por muitas existências corporais? Sim. Todos contamos com muitas experiências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o desejo deles. É o desejo de quem mantém o poder no mundo, o poder temporal. Porque mesmo na época de Jesus, ele foi perseguido justamente por isso. Porque ele trazia luz, ele trazia paz, ele trazia o conforto, o consolo, a renovação. Tudo que nenhuma religião, nenhum poder político nunca pôde dar para a humanidade. Porque ele não queria manter ninguém dentro de um templo só para sugar o dinheiro, só para manter a pessoa ali. Muita gente ainda usa isso como meio social de viver, e cada um tem o direito de fazer e viver como quiser. Por isso cada religião, tem tantas religiões no mundo, né? Porque todas as pessoas estão num nível espiritual diferente. E cada pessoa precisa daquela sintonia. Nem todo mundo está preparado para ouvir e aprender as verdades. Tem gente que também, não que não queira entender, mas que para isso é preciso fazer uma coisa que para muita gente parece muito difícil, a pessoa ter que refletir sobre como ela vê a vida, ela tem que se libertar da ilusão, do orgulho, da vaidade, ela tem que se confrontar como ser humano. E muitas pessoas não estão preparadas para isso, elas preferem viver a vida como elas estão, acomodadas na diversão, no poder, no cargo, no dinheiro, naquilo tudo que o mundo oferece, porque nem sempre o ser humano procura crescer espiritualmente através quando está bem, né? Aí quando a pessoa começa a ficar doente, começa a ter problema de outro tipo, aí ela lembra de Deus, aí lembra que Deus existe, ela lembra que existe o Espírito dentro dela. Mas isso é o processo de cada um, e cada um tem o direito de agir e buscar. Por isso cada um tem o seu livre-arbítrio. E nem mesmo Deus pode violar a consciência de ninguém. Por isso ele deixa o ser humano crescer e se desenvolver da maneira que ele quer, da maneira que ele acha que é certo. Muitas vezes o que a gente acha que é certo, geralmente não é. A gente nunca ouve os conselhos da nossa mãe, do nosso pai, das pessoas, e a gente sempre acaba quebrando a cara. Por isso que a reencarnação é a justiça de Deus. Porque ela mostra que se você não conseguiu desenvolver aquilo que é necessário para você compreender a você, você vai ter várias oportunidades. E a reencarnação é vista como um ato de justiça e misericórdia divina, pois permite que todos os espíritos tenham oportunidade de crescimento e redenção. E é uma interação com a vida, porque ela influencia a forma como a gente vive, moldando experiências e desafios. Porque na justiça de Deus, na pergunta 171, que seria o capítulo que fala a justiça da reencarnação, aí ele pergunta: em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai
sempre deixa a porta aberta a seus filhos, uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Aqui ele explica que a reencarnação é a justiça divina. Porque que pai seria esse que condena eternamente uma pessoa que não teve oportunidade de aprender, a oportunidade de se arrepender, de crescer, que não dependeu dela, privar ela eternamente ao sofrimento? Com as múltiplas experiências, a gente vai passando, a alma vai gradativamente evoluindo. E é muito injusto isso, achar que Deus é como uma pessoa, a gente medir a justiça divina pela nossa capacidade de compreender. A gente ainda está muito limitado, muito pequeno. A gente ainda vê só aquilo que a gente quer ver. A gente não procura nem buscar realmente aquilo que a gente tem capacidade de aprender, nem capacidade de compreender profundamente. A gente só faz o que a gente é meio que programado pela sociedade. Porque a gente nasce, cresce, trabalha, a gente quer ter uma vida tranquila, confortável, e quando ficar mais velho a gente pensa em Deus, pensa em religião. Isso é um conceito que muitas vezes a gente acaba assimilando, porque a gente nunca para refletir no qual o sentido maior da vida. A gente veio aqui para quê? A gente veio aqui só para juntar riqueza? A gente veio aqui só para ter um bom emprego, ter um carro do ano, só para ter dinheiro, fama, ter uma família e morrer de medo quando tudo isso acabar, sem entender o que vai acontecer depois, ou achar que depois de tudo isso vai acabar no nada a nossa existência? O sentido maior que a gente tem a reflexão maior que a gente precisa fazer é justamente nessa questão da justiça de Deus. Por que uma criança nasce cega? Por que uma pessoa nasce na pobreza extrema? Porque você vê várias crianças que não fizeram nada, um país em guerra, um monte de bomba explodindo, as pessoas correndo desesperadas. O que elas fizeram para merecer isso? Onde estaria a justiça de Deus? E a resposta está toda na reencarnação. A reencarnação abrange tudo, porque ela explica qual o sentido da vida. E a gente está justamente nessa fase, nesse mundo, em que a gente tem uma capacidade de compreender um pouco, a gente já não está mais tão atrasado, a gente está entre o ser primitivo e o ser que se encontrou com Deus. A gente está nesse meio termo. Por isso que a gente tem tanta dúvida, porque a gente se perde no materialismo, a gente se perde na ilusão, no conforto, no medo. E compreender a reencarnação dá uma fé robusta para a gente, porque a gente sabe que quando a gente morrer, a gente não vai simplesmente acabar como se fosse nada, a gente não vai estar eternamente preso ao local de sofrimento, ou não vai estar no céu tocando harpa sem fazer nada, que também seria uma coisa sem sentido, né? A gente ficar no céu com um monte de anjo tocando harpa e olhando para a humanidade. Não teria lógica, não teria por que a gente se manter ainda atrasado desse conceito. É isso que Kardec veio dizer no século XIX, quando ele disse que a fé robusta, a fé raciocinada, vai acabar com a incredulidade
e tem que combater essa fé dogmática e limitada que permite que o ser humano duvide de Deus. É esse tipo de fé que é preciso que a gente desenvolva e consiga sentir, compreender e viver para superar. Aí na parte da pergunta 171, que Kardec explica, ele fala assim: todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhe as provações da vida corporal. O espírito precisa estar encarnado para ele crescer. No estágio que a gente ainda está no estágio quase primário, quase primitivo. A gente passou de ser primitivo. A gente está desenvolvendo a sociedade cultural, social ainda. A gente ainda precisa passar para a sociedade moral, espiritual. É daí que a gente vê, é daí que a gente vai conseguir compreender mais, sofrer menos. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Porque é do ser humano, é normal. A gente vem, muitas vezes a gente até escolhe a aprovação que a gente tem que passar, aquilo que a gente sabe mais ou menos, aquilo que a gente vai sofrer, aquilo que a gente precisa suportar, mas nem sempre a gente consegue resistir, a gente se perde no meio do caminho, a gente se perde por vários motivos, pela fraqueza moral, pelo vício, pela preguiça, por muita coisa, principalmente pelo orgulho, pela vaidade, é onde muita gente cai. E Deus sempre dá uma oportunidade, sempre dá uma nova forma de conseguir crescer. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrados oriundos do próprio meio onde foram colocados, e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. É justamente isso. Se Deus julgasse, se a gente tivesse só uma vida, não ia ter que ter uma balança para cada um. Porque cada um parte de um ponto, cada um tem uma capacidade, cada um tem uma oportunidade, cada um tem um meio de sobreviver. E se fosse fixado o nosso destino com uma vida só, ia ter que ter muitas balanças para Deus pesar. E a doutrina da reencarnação, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar nossas esperanças, pois nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. Essa que é a palavra-chave que define o que a gente é. Moral inferior. A gente está no mundo que a gente não conseguiu ainda desenvolver a moralidade necessária para habitar um mundo menos difícil de conviver. Um mundo considerado já um mundo de regeneração, um mundo mais feliz. A gente sabe o que é certo e o que é errado, mas a gente não se esforça para melhorar esse conceito e agir de acordo com esse preceito. Por isso que a gente ainda está nesse mundo. Por isso que a gente ainda precisa reencarnar várias e várias vezes. Porque esse é o ponto-chave que impede que a gente evolua. Porque não adianta nada a gente desenvolver a nossa inteligência e usar a nossa inteligência para satisfazer o nosso orgulho, para fazer o mal, para prejudicar as pessoas, para criar arma, para criar bomba, para criar arma de destruição em massa, para criar mentira que perturba, desequilibra, para criar meio de manipulação.
se a gente se desenvolve a inteligência e usa de forma errada, acaba sendo mais perigoso. E o que a gente precisa de verdade é desenvolver a nossa moral. Desenvolver, eu digo, pôr em prática, porque no fundo a gente sabe o que é certo e o que é errado. Quando uma pessoa fala uma coisa pra gente, a gente vai responder do mesmo jeito porque todo mundo responde. Não é assim que a gente tem que agir. A gente tem que agir buscando sempre aquilo que o Cristo veio mostrar pra gente, que é o melhor meio de evoluir, a caridade. Quando a gente abdica do nosso orgulho, quando a gente doa de si para o próximo, quando a gente usa a nossa capacidade para levar um alento para a pessoa, um consolo, uma informação, uma luz na vida da pessoa. Às vezes a pessoa vem até você te pedir alguma coisa, um dinheiro, um alimento, mas na verdade ela quer conversar. A maioria das vezes ela quer conversar, ela quer desabafar, ela quer uma coisa a mais, que a gente sempre esquece, que a gente precisa, o calor humano. Porque o ser humano não consegue viver sozinho. Ele precisa de outras pessoas, a gente precisa estar junto para a gente conseguir evoluir e aprender. A gente nunca vai conseguir crescer estando isolado de todo mundo. Esse estudo foi feito até com crianças que foram isoladas e acharam que elas iam aprender a falar sozinhas. Não conseguiram. Piorou a situação delas. Porque é na convivência que a gente aprende. É errando que a gente aprende. Às vezes a gente não precisa errar o mesmo erro que a pessoa está errando para a gente ver que aquilo prejudica. Daí é necessário a convivência, a experiência, e a gente só vai adquirindo isso ao longo de muitas reencarnações, ao longo de muitos milênios. Porque quando a gente para pensar, ninguém está aqui na primeira reencarnação. A gente já está aqui há muito tempo. A gente pode ter vindo até de outros mundos, como a gente vai saber. E por misericórdia divina, a gente tem o véu do esquecimento. Porque se a gente lembrasse de tudo aquilo que a gente fez de errado, isso também ia prejudicar e ia perturbar a cabeça de cada um. Porque a razão indica e os espíritos ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Quando a gente admite que a gente não é nada, que a gente é inferior, a gente começa a compreender. E se a gente trabalha para crescer nesse sentido, a gente começa a entender o sentido da evolução. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que a venha achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Se a gente vê uma pessoa que trabalhou incessantemente para ajudar os outros, a gente não pode achar que Deus vai ter em conta a gente que não fez nada, que cruzou os braços e ficou sentado dentro de casa assistindo TV. Quando chamaram a gente, quando a gente foi chamado para auxiliar, para buscar, para estudar a si mesmo, e a gente negou e não quis, a gente não pode achar que Deus vai ter a mesma misericórdia para aquele do que aquele que se doou para o ser humano. Sustento, porém, ele reanima a coragem. A fé na reencarnação sustento, porém, ele reanima a coragem. A ideia de que a inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado-lhe será conquistado. Quem é que, ao cabo de sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência que já não pode mais tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em uma nova existência. Quando uma pessoa que já está na terceira idade, melhor idade, né, como se diz, começa a estudar e aprender uma coisa nova, e ela não vai poder trabalhar aquilo, viver aquilo, mas é um conhecimento que ela adquiriu, e o conhecimento não se perde. Ela vai usar uma nova experiência. E assim é a gente. Quando a gente
adquire a experiência, o conhecimento que a gente tem, a gente não vai perder, a gente não vai voltar numa nova encarnação começando do zero, como se a gente tivesse partido do princípio, ser um espírito. Não, também ia ser injusto se a gente pensasse assim. A gente chegou até tal ponto. Quando a gente puder voltar e estar aqui de novo, a gente vai continuar daquele ponto. Porque seria impossível para uma pessoa aprender tudo numa vida. Seria impossível para uma pessoa ter capacidade de compreender e viver e fazer as coisas necessárias para, pelo menos, se conhecer um pouco. Então a gente tem muitas oportunidades, infinitas oportunidades. Porque, como a gente vai supor que o espírito já está tão evoluído que ele não precisa mais do corpo? A nossa limitação não é capaz disso. E desde a época de Jesus, ele falava da reencarnação. Foi uma coisa que foi tirado da igreja. Mesmo que fosse usando o termo ressurreição, o que se compreendia era a volta à vida. E a reencarnação também você pode ver que é a lei do progresso. Não só é a lei da justiça de Deus, mas também é a lei do progresso que rege o universo. Porque dá um sentido para tudo que existe no universo. A gente começa simples e vai evoluindo, e a gente vai crescendo e vai tendo a oportunidade de habitar um planeta melhor, um mundo melhor, até que a gente se depure tanto que a gente não precisa mais encarnar no corpo e pode ficar livre para não ficar mais restrito a somente o mundo. A gente pode ir a todos os mundos. E é um crescimento, uma reparação, um aprimoramento. Resumindo, a reencarnação é a justiça de Deus. Como ele diz aqui, ó, da justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, o bom pai sempre deixa a porta aberta a seus filhos para o arrependimento. Porque geralmente a gente quer sempre ser o filho pródigo, a gente nunca quer seguir o caminho correto, a gente sempre quer seguir o nosso orgulho, e a gente sempre sofre com isso. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, sempre deixa a porta aberta para a gente. É lógico que o caminho que a gente percorre quando a gente vai pelo caminho errado é muito maior. Quando a gente faz a coisa certa, quando a gente age corretamente, quando a gente procura crescer, evoluir, praticar caridade, a gente encurta o espaço que a gente tem que ter para evoluir, o tempo de vezes que a gente precisa vir aqui. Porque depende da gente, a gente crescer, só depende da gente. A gente, no fundo, sabe disso, mas a gente, para compreender e buscar isso, a gente precisa passar pela porta estreita. A gente precisa superar o orgulho, superar a vaidade, não deixar que a ilusão do mundo manipule a gente tanto. Porque a gente pode ficar indefinidamente no mesmo estágio. A gente não vai retrogredir, o espírito não vai retrogredir, mas ele vai continuar sempre ali, naquele sofrimento. E isso para o espírito é quase como um sofrimento eterno. Mas Deus não vai obrigar ele a crescer, ele vai crescer pela experiência dele, pelo sofrimento dele, até que o sofrimento dele seja tão insuportável que ele vai começar a refletir e buscar o meio de crescer por si próprio e pedir ajuda. E aí ele vai merecer ajuda. E assim é a gente erra sabendo que está errado e sofre, e quando o sofrimento fica tão grande, aí a gente começa a pensar em renovar os caminhos, começa a pensar em buscar uma alternativa a tudo que a gente vive, a tudo que a gente pensa. Às vezes não dá tempo
disso acontecer. Às vezes isso não acontece enquanto a gente está encarnado. E nisso, a reencarnação mostra que a justiça de Deus é maravilhosa nesse ponto, porque sempre vai ter a porta aberta. Se a gente não se arrepender agora, pode se arrepender no fim da vida, pode se arrepender depois que a vida corpórea acabar, do caminho errado. Mas sempre vai ter a porta aberta, sempre a gente vai ter oportunidade. E se a gente buscar o caminho correto, desde agora, a gente vai ter uma vida mais tranquila, porque a gente está aqui de passagem, mas a gente quer viver tranquilo, equilibrado. A gente não quer ficar sofrendo, passando necessidade, ficar estressado. Não, a gente não precisa disso. E o melhor meio para a gente fazer isso é através da sublimação moral, da caridade, do desprendimento das coisas negativas que impedem o nosso crescimento, do vício, da ilusão, do orgulho, da vaidade. É fácil, bem fácil. É só a gente querer, ter força de vontade. É o primeiro passo. Desenvolver a fé robusta, ter equilíbrio, buscar com serenidade, que a gente pode diminuir o tanto de vezes que a gente sofre com a reencarnação. É tipo, mais ou menos isso. Para não estender muito, porque esse é um tema que vai mais além, a gente pode até continuar em outro dia. Nesse momento, vamos fazer a prece de encerramento, elevando pensamento, pedindo que a paz, a luz e o equilíbrio que a gente consegue alcançar nesse momento possa nos envolver, nos fortalecer e nos renovar. Que a sua luz, Mestre, possa envolver nossos corações, que possamos superar nossa própria incapacidade de superar a si mesmo e de buscar, através da caridade e da humildade, o caminho da renovação. Ilumina a todos nós nesse momento, Mestre. Ilumina nossos pensamentos, nossos sentimentos. Permita que a sua paz nos envolva e que possamos levar até os nossos lares toda a serenidade, toda a paz, tudo aquilo que a gente veio buscar. Que hoje possamos estar mais serenos e mais tranquilos que ontem, e amanhã possamos melhorar um pouco mais a nossa condição de ser espiritual. Permita que a sua paz nos envolva e que a sua luz nos direcione. Permita que o seu amor nos oriente, que a sua serenidade possa nos guiar. Tende piedade das nossas imperfeições, dos nossos erros, dos nossos desequilíbrios. Dai-nos a força para superar tudo que nos impede de compreender a nós mesmos. Orienta-nos no caminho do bem e da renovação, Mestre. E que a sua luz e a sua paz possam nos fortalecer e nos equilibrar, hoje e sempre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos. Graças a Deus.